Boa tarde, está no ar a primeira edição do Jornal Streaming News, que traz os principais destaques do Brasil e do mundo. O Comando da Aeronáutica entregou ao ministro da Defesa, Nelson Jobim, o relatório final com a avaliação técnica das 3 aeronaves que participam da licitação para a compra de 36 caças. O ministro confirmou a entrega do parecer, que tem 390 páginas. O conteúdo do novo relatório aponta o caça francês Rafale como o melhor. Segundo a reportagem do jornal Folha de São Paulo, Jobim vai levar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva um relatório próprio sobre o assunto. E o comando da campanha de sucessão presidencial da senadora Marina Silva, do PV, se reuniu ontem para definir os coordenadores que deverão atuar nas diversas áreas da eleição. A senadora esteve em São Paulo para participar do encontro. O anúncio dos integrantes será feito pela senadora até o dia 20 de janeiro. O trabalho será dividido entre os 21 coordenadores que foram oficializados em dezembro, indicados pela própria legenda e por Marina. E pais e alunos que estudam em escolas particulares na cidade de São Paulo vão gastar muito mais na compra de material escolar e livros didáticos neste ano. Só nesse último item, os gastos com apenas um filho pode passar de R$ 1.200. O preço do material escolar subiu quase o dobro da inflação. Enquanto o índice de preços ao consumidor de janeiro a dezembro de 2009 foi de 3,65%, produtos como lápis, canetas, cadernos e mochilas ficaram em média 6,61% mais caros nesse mesmo período. No caso dos livros escolares, o aumento médio registrado no ano passado foi um pouco menor, mas ainda assim ficou acima do índice. E a produção industrial subiu em 9 das 14 regiões pesquisadas em novembro na comparação com o mês anterior. A informação foi divulgada hoje pelo IBGE. Na média nacional, a indústria apresentou uma retração de 0,2% na mesma base de comparação. São Paulo teve uma alta de 1,6%. Na comparação com novembro de 2008, a atividade industrial subiu em 13 das 14 regiões analisadas. Na média nacional, a indústria teve uma alta de 5,1% na mesma relação. O nigeriano que tentou explodir um avião americano rumo a Detroit no Natal vai nesta sexta-feira à Corte Federal pela primeira vez desde sua prisão. Caso seja condenado, ele pode receber a sentença de até prisão perpétua. Abdul Muttalab foi indiciado nesta semana por 6 crimes, incluindo tentativa de uso de arma de destruição em massa e tentativa de homicídio por um tribunal de Washington. Com tanta atenção em torno do nigeriano, especialistas dizem que a defesa tem poucas opções. E 2 semanas depois de um brutal ataque a brasileiros na cidade de Albina, o governo do Suriname concluiu parte das investigações sobre o crime e identificou 18 homens apontados como líderes dos 300 quilombolas que realizaram o crime. Ainda não há um número exato de quantas seriam as vítimas, mas uma estimativa aponta para ao menos 20 feridos. As mulheres foram atacadas no último dia 24, quando descendentes de escravos agrediram brasileiros em uma região de garimpo no país vizinho. Segundo o Serviço de Inteligência surinamês, vários homens identificados já têm passagem pela polícia. Ao menos 5 bairros na zona leste de São Paulo permaneciam alagados na manhã desta sexta-feira em decorrência das chuvas que atingiram a região nos últimos dias. O prefeito Gilberto Kassab, do Democratas, visitou a região. Segundo informações da subprefeitura de São Miguel, a região foi a que mais sofreu com o temporal do dia 8 de dezembro e ficou 14 dias debaixo d'água. Depois disso, também já tinha registrado alagamentos na véspera do Natal. Devido aos alagamentos, residências estão passando por vistorias e equipes de limpeza permanecem no local. Ao todo, são 180 homens e 30 caminhões da prefeitura. Além disso, uma máquina realiza a limpeza de bueiros. A Defesa Civil Municipal afirmou que cerca de 50 toneladas de entulhos estão sendo retirados diariamente da região. E ontem, o governo do estado do Rio Grande do Sul decretou situação de emergência para a contratação de uma empresa em caráter emergencial para a recuperação da ponte que caiu na rodovia RS 287, entre os municípios de Restinga Seca e Agudo, na última terça-feira. Até a manhã de hoje, eram registradas 3 mortes em decorrência da queda da ponte e ao menos 2 pessoas permanecem desaparecidas. E agora você confere a previsão do tempo para todo o Brasil com a Climatempo.
Neste sábado, uma massa seca começa a entrar no sudeste do país e o risco de temporais vai diminuir em parte da região. Enquanto isso, uma frente fria começa a se afastar do litoral paulista. Mas os ventos dessa massa seca vão forçar a formação de nuvens pesadas sobre a região sul. Por isso, a situação é de alerta para um grande volume de chuva que deve ser acumulado no decorrer deste sábado. No litoral de Santa Catarina, Vale do Itajaí, Paraná, sul e oeste de São Paulo e no sul de Mato Grosso do Sul. Em áreas como a região de Porto Alegre, a capital paulista, o centro-oeste do país e entre Rondônia e o Piauí, ocorrem algumas aberturas de sol e há risco de fortes pancadas de chuva. O sol vai aparecer com mais força no extremo norte do país e entre o Rio Grande do Norte e o Rio de Janeiro. Chove rápido nessas áreas. O tempo fica firme em Roraima, nos vales do Rio Doce, Jequitinhonha, Espírito Santo e no norte fluminense. A temperatura mínima prevista é de 23 graus em Salvador e 18 graus em Brasília. Em Manaus, máxima de 34 graus e 36 graus no Rio de Janeiro. Relutante em liberar o atacante Wagner Love para o Flamengo, a diretoria do Palmeiras quer que o jogador abra mão de receber cerca de R$1,5 milhão para que a sua transferência seja concretizada. O montante se refere a parcelas atrasadas e direitos de imagem do clube do Parque Antártica com o atleta. Love, no entanto, não quer deixar de receber esse valor. O Flamengo, por sua vez, já afirmou que não dará ao Palmeiras uma compensação para ter o atleta, seja em forma de dinheiro ou cedendo a algum outro jogador. E o meia Kaká voltou a treinar normalmente hoje, deverá ser confirmado pelo técnico Manuel Pellegrini para participar do duelo do Real Madrid contra o Mallorca no domingo pelo Campeonato Espanhol. Kaká demonstrou estar recuperado de uma pubalgia que o fez desfalcar o time madrilenho por mais de um mês. E as semifinais do Campeonato Nacional Feminino de Basquete começam hoje e os exames antidoping não serão realizados. No final de 2009, os dirigentes da entidade se reuniram com o médico Eduardo de Rose, da área de controle de doping do Comitê Olímpico Brasileiro e membro da Agência Mundial Antidoping, para definir uma estratégia para a aplicação dos exames. De Rose ainda ministrou uma palestra para jogadores e técnicos da modalidade, mas o plano de execução do antidoping ainda não foi aprovado. Enquanto os dois principais campeonatos no país, que é o Nacional Feminino e o Novo Basquete Brasil, do masculino, transcorrem sem os testes. O Teatro Folha apresenta o espetáculo Estranho Casal de Celso Nunes. A peça, com Carmo Della Vecchia e Edson Fieschi, fala de dois amigos que passam a morar juntos depois que Félix, um sujeito com mania de limpeza, se separa da mulher. Mas o novo companheiro de quarto, Oscar, é desleixado e mulherengo. A peça fica em cartaz de sexta a domingo. A sexta-feira, às 9h30 da noite, sábado, às 8 e às 10 da noite e aos domingos, às 8 horas da noite. Os ingressos variam de R$50 a R$60. A edição do Jornal Streaming News fica por aqui. Mais notícias você tem às 5 horas. Uma boa tarde e até já.